Fala moçada, tudo bem? Mais uma aulinha, mais uma videoaula aqui. Dessa vez a gente vai entender o processo de industrialização do Brasil. O início, a origem do processo de industrialização no Brasil. Por que o Brasil se torna um país industrializado, como ele é hoje, né, com várias indústrias, várias cidades industriais, né? Quem já foi para São Paulo já viu várias indústrias na estrada, na própria capital, quando chega lá em São Paulo. Então, assim, tem bastante indústria de diversos tipos, mas essa industrialização ela teve uma origem, ela modifica totalmente a forma como a gente vê o nosso país. Ela tem uma origem. Então, vamos entender essa origem, por que o Brasil se torna um país industrializado e, importante também, por que essa origem se dá e se concentra no estado de São Paulo. Por que o estado de São Paulo é o mais industrializado no Brasil? Isso tem um motivo. Então vamos entender, vamos analisar, compreender por que o Brasil se torna industrializado, por que o estado de São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil. Vamos lá? Então eu vou dividir em 3 pontos. O primeiro ponto aqui é café. Café que a gente toma. Tá? O estado de São Paulo cultivava muito café. Antes das indústrias, no século XIX, o café era a principal riqueza do Brasil. Mais ou menos aqui no século XIX, né, o século aí que termina em 1900, século de 1801 a 1900, na segunda metade desse século, 1850, 1860, 70, até mais ou menos 1930, o café era a principal riqueza do Brasil. Kelton, você vai me perguntar, tinha indústria nesse período no Brasil? Tinha uma ou outra, muito pouco. Então, praticamente não havia indústria no Brasil. A principal riqueza era exatamente o cultivo e a venda de café. Café que a gente bebe. Mas, tudo bem, mas quem que comprava esse café? O café era vendido para quem? Vendido para a Europa e para os Estados Unidos. Não era consumido aqui. Não era um café para brasileiro tomar. Era um café para europeu tomar, para norte-americano tomar. Então, as pessoas cultivavam o café aqui no Brasil, levavam o café até os portos, principalmente o Porto de Santos, e do Porto de Santos, por navio, ganhava o mundo, chegava na Europa, chegava nos Estados Unidos. Então, primeira coisa, veja a importância desses 2 lugares para o nosso café. A riqueza, o dinheiro estava lá. Eles compravam café, o dinheiro vinha para cá. Tudo bem? Bora lá. E nessa época surgiram as pessoas que lucraram muito com a venda do café. São chamados barões do café. Grandes fazendeiros, grandes produtores de café que acumularam muita riqueza nesse período. Venderam muito café nesse período aqui. Beleza? E aí o que vai acontecer, gente? Aí vai entrar o século XX, começa aí em 1901, né, o século XX, vai entrando e você vai ter 2 graves crises, 2 graves problemas no século XXI que vai afetar a Europa e os Estados Unidos. Quais são esses problemas? Uma dúvida que surgiu agora. Quais são esses problemas? A Primeira Guerra Mundial, galera. Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Durante esse período, o mundo inteiro em guerra, uma guerra que atingiu principalmente a Europa, os Estados Unidos também entram na guerra, mas principalmente a Europa, e as pessoas guerreando. Quando você está no meio de uma guerra, você não tem lá muito tempo para tomar café. Então aqui a gente tem um grave problema econômico, porque essa guerra vai afetar a economia cafeeira, vai afetar a produção do café. Lembra que era a Europa e os Estados Unidos que compravam o café brasileiro. Vai afetar a economia cafeeira. Segundo ponto, em 1929 a gente teve uma das maiores crises econômicas, se não a maior, provavelmente a maior crise econômica da história global, a crise de 1929, tá? Uma queda na Bolsa de Nova York, a crise econômica fortíssima, vai derrubar a economia dos Estados Unidos e da Europa em 1929.
Então, Primeira Guerra, vou até colocar aqui, colocar de vermelho, ó, marcar importante. Então você tem crises, tá? Opa, isso aqui é um acento, um ponto, tá? Então você tem Primeira GM, Guerra Mundial e a crise de 1929. Olha aí que bonito, tá? Essas duas crises vão impactar diretamente o café brasileiro. E aí? Aí, galera, não vai rolar mais cultivar café. Mas o café deixou algumas heranças. Bora ver aqui, ó. Primeiro, acúmulo de capital, né? Vamos entender essas heranças do café, heranças entre aspas, né? O legado que deixou, o que o café deixou aqui para nós antes das crises. Então, acúmulo de capital, capital que a gente vai entender como dinheiro, tá? Riqueza mesmo. Então, acúmulo de capital, o dinheiro sobrando. Tudo bem que entrou em crise, teve um problema lá, mas os barões do café, os produtores de café, eles já tinham acumulado muito dinheiro. E eles estavam com dinheiro sobrando. Beleza? Você tinha mão de obra. Bastante mão de obra aqui no estado de São Paulo, bastante mão de obra na região sudeste, pessoas que trabalhavam no cultivo do café e que agora não vão ter onde trabalhar, já que a crise atrapalha, né, a venda, atrapalha fortemente a venda do café brasileiro. Tudo bem? Então, mão de obra até imigrantes, né? A gente teve a vinda dos italianos para cá, principalmente os italianos, trabalhar no cultivo de café. E uma infraestrutura, principalmente o que? Ferrovias. Esse café que era produzido, ele era colocado em trens e exportado até, né, por trem, e levava até o Porto de Santos, e do Porto de Santos era exportado. Então, saía das fazendas, ia para o trem, ferrovia até o Porto de Santos, e do Porto de Santos era exportado. Aqui em Rio Preto, a ferrovia foi muito usada para cultivo, né? Aliás, transporte de café. Tá? Então, é algo muito importante, as ferrovias no estado de São Paulo. Tudo bem? Beleza. Então, você tem o café, principal riqueza, mas vai entrar em crise, tem a herança, o acúmulo de capital, o dinheiro sobrando, infraestrutura e mão de obra. Essa herança aqui, os barões do café vão usar esse dinheiro para começar a investir nas indústrias, começar a investir na industrialização do país. E a cidade que mais acumulou riqueza, que era o centro financeiro do café, era justamente a capital do estado, era justamente São Paulo. Então, é natural que a industrialização comece ali pela região metropolitana de São Paulo, que vai vir a ser depois a região metropolitana de São Paulo, que é ali que estava acumulando ainda mais a riqueza. Os barões do café, os produtores de café vão usar essa riqueza e investir na indústria. Tudo bem? Mas ainda não acabou não. Tem dois presidentes super importantes que vão contribuir para a industrialização do Brasil. Não sai daí, próximo capítulo a gente fala.